Finalmente, pronto. Agora podemos. Boa tarde. Primeiro, respirar um pouquinho. Queria dizer que eu agradeço muitíssimo, estou muito feliz, né? Estava pensando enquanto preparava e fiquei surpreso de ser nessa sala, né? O evento. Eu não sei se aqui na Maria Antônia há outras salas com uma configuração semelhante. Mas pensando, né, até o que a professora Margarida comentou, das coincidências das trajetórias pessoais, acadêmicas, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava aqui nessa sala, no lançamento do Linguística, que é isso, né, pegando autógrafo das professoras, do professor Fiorin, no momento daquele lançamento, e hoje fazer parte dessa mesa, né, dividir com a Margarida, com a Ivani, essa mesa e poder mostrar o resultado desse trabalho assim, não consigo nem descrever o quão feliz eu tô. E então muito obrigado para a Olga, para a Esmeralda, que estão aí na organização, a professora Perpétua, que trouxe a exposição e tornou tudo isso possível também, né? Então muito obrigado. E o nervosismo não passou ainda, mas acho que aos poucos vai saindo. Bom, então vou fazer o roteiro, né? Essa apresentação vai tratar desses temas, fazer uma introdução bastante breve, falando como surgiu a pesquisa, né? De onde veio a ideia de tratar da transitividade das línguas banto, falar um pouquinho da ideia de orientação ao evento como uma proposta de tipologia para um estudo de transitividade, e aí depois ir para o que talvez seja o mais interessante, que são os dados mesmo. Não vai ser tão extenso, né? Até porque ontem foi reiterado enfaticamente em relação ao tempo. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas mostrar... Não está nessa ordem na tese, e aí também... mas eu acho que as derivações verbais são aquilo que tem de mais interessante em relação à transitividade. Caso fique apertado em relação ao tempo, a gente pelo menos aborda o que é mais interessante, né? Então, são as derivações verbais, as construções de inversão e a codificação de qualidades, que foram as 3 estruturas que eu analisei na tese, né? E depois algumas conclusões que, obviamente, são as conclusões mais da tese do que da apresentação, porque, né, os dados e a argumentação não vão estar assim, né, permitindo todas essas conclusões, né? Então, não é um salto de raciocínio tão grande assim. Então, começou, né, a professora Margarida comentou, né, no trabalho da Esmeralda e da Ivani, na comparação das passivas, esse dado do Givon, sobre uma passiva no Quimbundo, em que a gente tem uma marca de terceira pessoa, né, sendo que não há terceira pessoa do plural na sentença, mas indicando uma certa impessoalidade, e a marca de classe 1 referente a João como marca de objeto, né? Então, literalmente, seria algo próximo como João viram-no por mim, mas como um uso de passiva, e de certa forma, é assumido na literatura, pelo menos em grande parte, que as línguas bantu são acusativas, né? E essa relação de sujeito-objeto expressa nessa forma de passiva é um tanto incomum. E aí a ideia era ver o que é que havia realmente de acusatividade, né, nas línguas bantu, e tentando entender como essa relação sujeito-objeto se dava, e se isso era ou uma especificidade do Quimbundo ou dessa construção pacífica em específico, ou se era algo que podia ser verificado em outras línguas também, dentro do grupo, né, bantu. Bom, a pesquisa ela foi feita de modo documental, então os dados, né, não foram extraídos em campo, foram por fontes bibliográficas. E, no princípio, tinha pensado falar um pouquinho aqui, já pulando, dos códigos Guthrie, né? São um sistema alfanumérico de classificação das línguas bantu, para a gente poder fazer referência
a elas, né? A gente viu aqui a professora Margarida falando do Jula ou Julá, e na escrita com os trabalhos feitos em diversas línguas também a gente encontra, às vezes não encontra porque está procurando pelo nome errado, né? E no trabalho, né, na organização do livro, junto com o professor Fiorin, tem a proposta de normatização para a língua portuguesa, o que é bastante louvável, né? Eu não consegui ver depois se outros trabalhos têm utilizado, né, aquela nomenclatura. Acho que essa talvez tenha sido uma das grandes dificuldades, encontrar dados das línguas, né, e a questão da nomenclatura é uma das dificuldades, né? Os códigos, então, alfanuméricos ajudavam a situar essas línguas e serviram também de início como um recorte metodológico para não dar conta de todas as 500 e tantas línguas, né, de acordo com o último inventário, mas pensando em pegar pelo menos uma de cada grupo. Depois se mostrou também pouco profícuo, já que há línguas hiperdescritas e línguas nada descritas, e no final eu acabei usando o critério da disponibilidade, né? Então, pegando o máximo, a maior variedade possível de grupos, né, de regiões do grupo Banto, e aqueles dados que fossem mais confiáveis e tivessem mais à disposição. E, do ponto de vista teórico, né, para analisar, foram usados os pressupostos da gramática cognitiva, né, e entendendo a transitividade como algo muito fortemente ligado à transmissão de energia, né, dentro de um evento, e nesse sentido esse recorte teórico ajudou bastante, né? Então vamos falar um pouco da orientação ao evento, pensando na transitividade ali. A gente queria ver se era algo que aparecia de forma mais ampla, ou se era só na passiva, e se havia alguma coisa que não fosse de línguas acusativas, né, nas línguas Banto. Fomos atrás do trabalho do Klimov, que vai tentar... Ele coloca, né, algumas dessas correlações depois vão ser refutadas, mas ele apresenta a ideia de uma distinção entre ativo e inativo, não como algo restrito à marcação de participantes no verbo, mas como se fosse uma característica mais ampla das gramáticas, né? Então, as línguas que não são acusativas, elas teriam, além de uma marcação não acusativa, teriam várias outras características. Isso aparece no léxico, como a gente está vendo em alguns casos aqui, a distinção de nomes ativos e inativos, uma oposição entre os verbos, não de transitivos e intransitivos, mas verbos de ação, verbos de inação, ou verbos estativos e os verbos de sensação, e a ausência, né, de verbos de posse, para indicar a posse justamente. Na morfologia, isso vai se manifestar, segundo ele, pelas classes nominais, por uma morfologia também ativa e inativa, né, na marcação de pessoas no verbo. Está relacionada, de certa forma, com a distinção ali apresentada antes, né? A ausência de caso nessas línguas e uma morfologia que é rica do ponto de vista verbal e pobre do ponto de vista nominal, né? Com uma tendência que até vai aparecer aqui nas características sintáticas desse tipo de língua, que é a tendência à polissíntese, né? Então, as línguas aglutinantes. Outras características sintáticas que vão aparecer nesse tipo de língua também é a indistinção entre os objetos diretos e indiretos, os nomes e os verbos ainda que apresentem uma distinção do ponto de vista sincrônico, né, tem indícios de que houve, né, nessas línguas, em algum momento anterior, um sincretismo entre elementos nominais e verbais. Uma grande variação no aspecto do verbo e não de tempo, então uma prevalência do aspecto verbal sobre tempo verbal, uma predominância de prefixos sobre sufixos e a ausência de voz como categoria. Então, algumas dessas características
À primeira vista já chamavam atenção em relação às línguas banto, conforme a gente foi conhecendo mais, e outras realmente não cabem, né? E aí é interessante porque, do ponto de vista tipológico, acho que cada vez mais tem sido menos categórico em relação à língua é isso ou aquilo, né? Mas ela tem sempre a predominância de uma ou outra característica, e no caso das línguas banto não é diferente. E essas ideias, né, de que havia características ali que fossem pervasivas a diferentes níveis da língua, né, do léxico à sintaxe, como características ligadas a essa ideia de atividade, foi retomada pelo Eastman. Então estava ali, né, orientação ao evento desde o começo. Esse é um termo mais recente que o Eastman vai cunhar, né, para agrupar algumas dessas características, excluindo muitas outras, mas que tem esse princípio que eu acho bastante interessante, que é de que línguas orientadas aos eventos, então ele está chamando de línguas orientadas aos eventos essas línguas com estrutura ativa, que o Klimov tinha nomeado assim, né? Então, as línguas orientadas aos eventos, as relações entre os participantes são sinalizadas por meio dos papéis semânticos inerentes à estrutura de caso do predicado e, portanto, estão intimamente ligadas à semântica do predicado. Em línguas orientadas aos participantes, os papéis gramaticais intervêm na semântica do predicado. Em outras palavras, né, isso na tese vai aparecer de outra maneira, com a questão das assimetrias que a gramática cognitiva propõe, de que as línguas orientadas aos eventos, a distinção de papéis gramaticais, né, então aquela relação de sujeito e predicado, ela é menos relevante, talvez, ou menos atrelada à distinção de papéis semânticos que os participantes de um determinado verbo venham apresentar, né? Então, se é sujeito, não necessariamente é agente, né? Em línguas orientadas aos participantes, como a maior parte das línguas acusativas nesse tipo de língua, a posição de sujeito e objeto tem uma correlação mais forte com os papéis temáticos de agente-paciente, mas também os outros, né? E ontem foi assim, aquela coisa quando você reconhece assim e ouve e dá uma risada, né? E fica feliz com os dados que a professora Perpétua trouxe, né? Em casa, né? E em casa fica longe, e em casa, e aí esse locativo como sujeito. Então, a gente reconheceu coisas comuns ali, né? Esses dados são bem interessantes. E ele vai dizer também que nas línguas de orientação aos eventos, é possível que eventos altamente transitivos sejam expressos sem que haja um responsável por eles. E aí chama a atenção essa ideia de altamente transitivos, né? Porque mostra que a própria noção de transitividade, né, ela pode ser mais alta ou mais baixa, né, mas mais intensa ou menos intensa, e a transitividade, então, na tese está sendo entendida não como simplesmente o número de argumentos, né, que um verbo exige, mas alguns elementos semânticos, aí, baseados em Hopper e Thompson, 10 especificamente, num artigo que, tudo der certo, deve sair esse ano, com o pessoal lá do Lacan, fruto de um dos vocals, né? Então, retomando um pouco a fala da professora Margarida, né? Do vocal de 2021, que, né, foi online, dadas as circunstâncias, né? O pessoal da Universidade de Leiden organizou um workshop sobre transitividade e estrutura da informação em línguas banto, do qual tive a oportunidade de participar, e que vai sair um dossiê temático, né, sobre esse workshop, e vai ter um artigo meu, tudo der certo, espero que, né, esteja para sair em breve. E lá, na verdade, eu
sugiro, né, ainda sem desenvolver muito, um 11º parâmetro que seria de controle também. Mas então a gente vê que o número de participantes está ali, né, como um dos parâmetros para a gente aferir transitividade. Então, uma expressão que apresente um participante, né, um evento com um participante só, vai ser menos transitivo do que um evento que tenha 2 ou mais participantes. Mas esse não é o único, né? Então, a cinese, aspecto, pontualidade, volição, polaridade, modo, agência, a afetação do participante menos proeminente, né, ou a individuação também. Todos esses são elementos que estão em jogo ali para aumentar ou reduzir o nível de transitividade de determinadas expressões, né? Então, a polaridade, se é afirmativo, vai ser mais transitivo do que uma expressão negativa, né? O modo realis vai ser mais transitivo do que o modo irrealis. Então, isso vai se tornando um pouco mais escalar na transitividade e menos categórica, né, do que uma distinção entre transitivos e intransitivos, que normalmente é o parâmetro usado para tipologia de transitividade, né? Quando a gente vai dizer de intransitivos cindido ou os ativos e inativos, porque o verbo o sujeito dos verbos intransitivos se comporta como sujeito ou como objeto dos verbos transitivos, então isso fica um pouco mais fluido. Vamos então ver como as línguas banto trabalham com essa questão da transitividade a partir das derivações verbais, que são inúmeras, né? Então as derivações são sufixos, né, afixados à raiz verbal e que vão propiciar ali, vão criar mudanças semânticas naqueles verbos e que têm consequências na transitividade. Para cá eu trouxe 4. Mas eu vou passar brevemente por elas, pessoal, não se preocupem. E a antipassiva, que aparece no artigo, se eu não me engano, não está na tese, eu falei do neutro na tese, mas 2 que reduzem a transitividade quando elas aparecem e 2 que aumentam a transitividade quando elas aparecem, que são a causativa, né, as extensões causativa e aplicativa. Então, a passiva, aqui, no Swahili, então a gente tem no dado em A uma oração na voz ativa, né? Então Hamisi cozinhou a comida e a gente percebe ali então a marca de sujeito de classe 1 concordando com Hamisi, e na voz passiva a gente tem aqui esse U, né, marcado aqui como um morfema de passiva, dizendo que esse sujeito, na verdade, ele não cozinhou, né, mas ele se cozinhou, foi cozinhado, né, foi cozido, e o agente aqui ele é opcional. Não chama tanto atenção, né, não parece tão incomum, ainda que o sujeito menos agentivo já seja um indício de menor transitividade, mas isso é como funciona também em outras línguas acusativas. Porém, existem outros usos, né, do mesmo morfema, que no Tchitcheu é com esse edo, um alomorfo, né, em que a inclusão do morfema passivo dá a ideia de que aquele evento acontece involuntariamente, né? Então, a gente tem os pares aqui entre urinar involuntariamente, defecar, sentir os movimentos, né, do intestino, morrer, estar de luto, levantar-se e estar excitado, né? Então, dá para perceber que aqui, por exemplo, morrer é um verbo de um único participante, né, e a gente reduz a transitividade ainda assim com um significado em que, não que morrer seja voluntário, né, mas como um sentimento, né, alguma coisa que o participante é afetado de uma outra maneira. A antipassiva, então, esse já é um fato interessante das línguas banto, né, tanto passivas quanto antipassivas acontecendo num mesmo sistema linguístico. Então, aqui a gente tem como uma espécie de antipassiva padrão, né, em que o participante
menos ativo, né, o paciente aqui, né, a polícia frequentemente mata ladrões, é apagado, né, numa ideia de ação contínua ou de ação sem um paciente, reduzindo a transitividade também, né, com menos um participante, mas também, então, esse dado do Kisongye, e no Lunda a gente tem também uma alteração de significado em que essa transitividade vai ser reduzida, tá certo? E de novo aparece o morrer, e que dá um aspecto qualitativo até, né, de certa maneira, para o sujeito desses verbos. Então, morrer vira ser perigoso, ser fatal, né? Cria uma certa... Em algumas línguas isso vai ser expresso também pelo neutro, que é essa ideia da potencialidade, né? Mas aqui é uma potencialidade em relação à causativa, né? Como ser possível de causar morrer, ser possível de causar enganar, algo nesse sentido. Então, essas reduzem, né, a transitividade, mas também as inúmeras derivações verbais, as extensões verbais, né, elas também aumentam. O aplicativo é uma dessas derivações. Em geral, é usado para incluir argumentos, né? Então, aqui eu trouxe ainda menos para a gente ir um pouco mais rápido. Por exemplo, eu comprei roupas, aí com um aplicativo eu comprei roupas para crianças, né? Então, você inclui um receptor ou um benefactivo dentro da expressão. E aqui a gente tem o aplicativo com o verbo comer no Bemba, que não está incluindo nenhum novo argumento, né? Então, não está ampliando o número de argumentos, mas está aumentando a transitividade, no sentido de que esse verbo comer é feito com maior intensidade. Além da aplicativa, então, a causativa, né? E aqui a causativa é repetida, né, em B, e a diferença entre as duas, né? Aqui a gente tem o professor causando os alunos lerem o Corão. A diferença é que, com duas causativas, existe ali uma força maior, né, uma certa resistência desse paciente aqui, né, de quem está sendo causado, uma resistência maior. Então, de certa forma, isso amplia ali a energia despendida no evento, né, e é mais transitiva por isso. Bom, então, as derivações verbais que reduzem ou aumentam a transitividade de uma construção não o fazem necessariamente reduzindo a valência verbal, mas modificando a semântica do predicado também em outros parâmetros, né? Também aqui, não só o número de participantes. Então, acelerar um pouquinho, já que o tempo, apesar de estar preocupado, né, foi bem rápido. Construções de inversão, existem esses tipos levantados na tipologia de Martin e Van der Waal. E eu trouxe duas do tipo locativo, né? Então, com o Makwa, que não sei se a pronúncia é essa, né? Uma língua lá de Moçambique. E depois da fala de ontem, inclusive, eu incluí o em, né, na tradução como uma possibilidade, né, em que pessoas e o verbo vir e casa, a gente tem a marca de concordância fazendo aqui a marca de sujeito concordando com pessoa, e no segundo caso a gente tem a marca de concordância aqui correspondente à classe do locativo, né? Não a expressão locativa, né? Mas a classe de 16 nesse caso, né? Então, isso também, da mesma forma que aquela passiva causa uma certa estranheza, né? O fato de você ter um locativo como sujeito, né? Sendo que o outro objeto que é a pessoa que realiza a ação é obrigatório, né? Nesse caso, isso também é um exemplo ali de como a transitividade é fluida, digamos, né?
nas línguas banto e mostram como essa relação sujeito e objeto não necessariamente está tão atrelada aos papéis semânticos que os participantes vão desempenhar. É aqui um exemplo semelhante do Zulu, né, e que, nesse caso, a marca de sujeito está concordando com jardim e não com a grama, né, em que a grama cresce no jardim. De certa maneira, seria como na norma padrão do português a gente traduziria. Então, elas mostram que essa relação entre sujeito e objeto são mais difusas, né, e expressam uma transitividade menor, sem alterar o número de participantes, e os papéis semânticos são ligados mais à semântica do predicado do que às funções gramaticais. Por fim, a codificação das qualidades. São 3 estratégias principais que aparecem nas línguas banto. A primeira é o uso de adjetivos, né? Então, a gente tem aqui o adjetivo que corresponde a grande, concordando com a classe nominal do substantivo que está modificando. Então, nada de muito diferente. Acontece que esse tipo de adjetivo é bastante restrito, né? Todos os estudos sobre adjetivos em línguas banto mostram que são... E mesmo as gramáticas, quando vão descrever alguma língua banto, falam os adjetivos são esses, e enumeram praticamente quais tem. Quase todas dizem que são em número bastante restrito. Mas existem 2 outras estratégias de modificação nominal, né? Que vêm com as construções conectivas. Então, no Lingala, a gente tem aqui cartas... como se fossem, né, cartas de beleza. Então, a gente tem 2 substantivos em que, em geral, um substantivo abstrato vai ser usado como característica, né, através dessa partícula conectiva, para modificar outro substantivo, né? Então, as cartas bonitas seriam cartas de beleza, pessoa de força, ou correspondente em alguma língua banto, né, para pessoa forte. E as construções verbais, então simplesmente o uso de algum verbo estativo, né, um verbo inativo para expressar. E aqui no Lubucusso, o Asique, ele vai distinguir, né, tem os adjetivos também, ou uma cópula, né, e que essa forma de adjetivação é no nível do estágio, né? Algo temporário. Então, a codificação de qualidade, né, nas línguas banto são raramente realizadas por meio de adjetivos, sendo preferidas as construções mais transitivas, né? Então, que tem mais participantes ou que tem um aterramento em tempo, em modo, né, como as construções verbais. Bom, como conclusões, então, as línguas banto têm uma maneira de expressar a transitividade em que a oposição entre agente e paciente, ou ampliando até a relação entre os diferentes papéis semânticos, não é automaticamente correlata à oposição entre sujeito e objeto, ou outros papéis gramaticais, e isso é uma característica, né, que as aproxima das línguas orientadas ao evento. Os dados de línguas banto também evidenciam esse caráter não categórico, né, da transitividade, né, e favorecem uma análise que a assuma como um fenômeno mais amplo do que a valência verbal. E agora, depois, né, eu encontrei uma definição de transitividade do Borba, em que ele fala da dependência entre as palavras, então um pouco próximo da valência verbal, mas ele não atrela também exclusivamente aos verbos. Enfim, na tese eu falo também de como isso pode ser usado em expressões não verbais, né, a transitividade para outras expressões. Esse é o e-mail, né, do Instituto Federal do Piauí, caso alguém queira entrar em contato, tirar alguma dúvida, já que foi tão confuso e rápido. E é isso, muito obrigado novamente.